Eu tenho uma palavra que vem de Deus para o seu coração. Está aqui no livro de Lucas, no capítulo 7. Conta a história de um homem que deixou Jesus maravilhado. Deixou Jesus emocionado, emocionou Jesus. Sabe quando alguém fica admirado, que os olhinhos ficam brilhando, olhando para uma pessoa? Pois foi assim que Jesus ficou olhando para a fé deste homem, que nem o nome dele a Bíblia não cita, chama ele de centurião, que era o ofício, o trabalho dele, era como que ele fosse um comandante. Esse nome centurião a gente nem usa mais no nosso dia a dia, nas corporações, né? Do exército, da polícia, ninguém usa esse nome centurião, mas era como que ele fosse um comandante. O centurião era um homem responsável por 100 soldados, um batalhão de 100, por isso era chamado de centurião, um homem que liderava 100 homens. Vamos lá, diz a palavra de Deus, Lucas no capítulo 7, versículo 1, diz assim: E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, lhe enviou uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno que o Senhor lhe conceda isso. Por quê? Porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, o centurião lhe enviou uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Diz, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou um homem sujeito à autoridade. Tenho soldados sob o meu poder. Eu digo a esse vai, e ele vai. E a outro vem, e ele vem. E ao meu servo faz isto, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele. E voltando-se, disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam curado o servo que estava enfermo. Oh, glória a Deus! Que maravilha! Nessa semana, nós estivemos meditando sobre o que é submissão, sobre o que é respeito. Duas palavras que casam muito bem, porque não existe submissão aonde não há respeito. Como
como não existe respeito sem submissão. As duas andam de mão dada. E nós vemos isso aqui nesse texto, na vida de um homem que era um centurião romano. Ele não fazia parte do povo de Deus. Ele não tinha sido criado em uma igreja, indo à sinagoga. Como o judeu cria seu filho desde os 8 dias de nascido. Uma das coisas lindas que a gente vê quando vai a Jerusalém é a dedicação dos pais aos filhos. Isso é uma prioridade. Uma prioridade. E eles não têm pouquinho filho como a gente aqui do Ocidente, não. Eles têm 6, 7. A família menor tem 6. E eles levam os seus filhos para as sinagogas. Levam os seus filhos ainda no ventre. Como eu tive o privilégio de levar os meus filhos no pensamento para a casa de Deus, depois no ventre, depois nasceram ali, foram consagrados ali, estão ali até hoje e vão permanecer em nome de Jesus, até Jesus voltar, ou a gente ir se encontrar com ele. Mas esse centurião, ele não era assim, ele não teve esse privilégio que Deus deu a mim, que Deus já deu a alguns que estão me ouvindo agora, de poder ser criado na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Ele não teve esse privilégio. Ele já ouviu depois de adulto, depois de grande. Mas o pouco que ele ouviu, ele fez mais do que muitos que são criados, nascidos dentro de uma igreja. Ele olhou para a cidade dele, lá em Cafarnaum, e Cafarnaum é conhecida como a cidade de Jesus, porque Jesus teve a sua residência ali em Cafarnaum, sua casa própria. Jesus comprou a casa dele em Cafarnaum. A casa onde, quando a Bíblia fala que Jesus estava na casa dele, quando chegou o paralítico trazido por 4 amigos, que destelharam o telhado e desceram aquele paralítico em cordas bem no meio da sala. Essa casa é a casa de Jesus, que ficava em Cafarnaum, que hoje a cidade de Cafarnaum não existe mais cidade ali, é só ruínas, porque teve um incêndio e só ficou as ruínas, os artefatos históricos ali daquela região. Mas nessa época era uma cidade boa, uma cidade marítima, uma cidade que ficava perto do mar, um litoral, lugar de clima agradável. Só não tinha igreja ali naquela cidade, não tinha. E foi para ali, justamente para aquele lugar, que Jesus decidiu ir, para aquele lugar que não tinha uma igreja ali. E ali Deus usou esse centurião para construir aquela casa para Deus. E quando Jesus chegou, muitos milagres aconteceram naquela recém-construída igreja. Ali a mulher da mão, que era a mulher encurvada, foi endireitada. Outros que tinham o braço ressequido foram curados. Ali muitos milagres foram feitos dentro dessa sinagoga enquanto Jesus estava fazendo o culto lá. Jesus usou muito essa sinagoga para ensinar e para pregar. E havia esse centurião nesta cidade, que ele tinha um servo que ele estimava, que era da confiança dele. Que imagine aí,
você ser uma pessoa responsável por 100, liderar 100, é trabalhoso. Vai exigir de você muito tempo. Você não vai ter condições de fazer tudo que você gostaria. Você precisa de pessoas de confiança para você poder dividir as tarefas e não ficar preocupado se aquela pessoa é leal, é desleal, é falsa, é verdadeira, é fiel ou ela vai lhe roubar. Você precisa de pessoas que sejam confiáveis. E esse centurião, ele tinha um servo que era assim, que ele podia entregar a casa dele nas mãos dele e ele não ia desperdiçar a comida, ele não ia se deitar de perna para cima lá na cama do centurião, enquanto, o chefe não tá aqui não, vou deitar aqui, cruzar as pernas, não vou fazer nada hoje. Não, ele era responsável. Era a mesma coisa do patrão dele tá em casa. E não tá, ele era a mesma pessoa. Leal, serva, prestativa, organizado. Ele era assim. Aí adoeceu. Aí o centurião disse: meu Deus, o que vai ser da minha vida, da minha casa sem esse meu servo? É meus pés e minha mão. Aonde é que eu vou encontrar outro que seja como ele? Porque se ele fosse um qualquer, ele seria substituído por outro no primeiro dia que ele ficou doente. Mas ele não era um qualquer, ele era um servo que fazia toda a diferença, facilitava a vida do centurião. O centurião disse: eu não vou perder esse servo, eu vou mandar um recado para Jesus, porque eu sei que Jesus pode curar ele, pode restituir a saúde que foi perdida. Ele pode. Mas aí o centurião olhou no espelho e disse: mas quem sou eu para pedir isso para Jesus? Eu sou um romano, eu sou um perdido, eu sou um Zé Ninguém da fé, eu sou um ouvinte que chegou outro dia, eu não cresci dentro da igreja, eu não faço parte do povo de Deus, eu já fiz tanta coisa que eu me envergonho até de contar. Já matei até muita gente. Porque ele era um comandante. Um comandante, como ele mesmo diz, sujeito à autoridade. Se o comando maior, o comando geral chegasse e dissesse: a missão é essa, você vai fazer assim, 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 ele dizia: sim, senhor. Você acha que ele recebeu dos romanos que tinham invadido Jerusalém e conquistado aquele território, ele recebeu só comando que ele concordava? Que era justo? Alguns desses comandos que ele recebeu para fazer tiravam bens de pessoas inocentes, desapropriava pessoas de suas casas, cobrava impostos que eram altos. E ele estava lá, não para cobrar impostos, mas para garantir que a ordem do comando geral fosse feita do jeito como era para ser feita, como tinha sido falado. Então ele olhava para a vida dele e tinha muitas pendências, principalmente com Deus. A consciência dele acusava, condenava, como quem diz assim: tu vai fazer isso bem daqui para Deus, mas tu te lembra, né, que tu já fez isso aqui de errado, né?
E tu ainda não consertou isso aqui na tua vida. Como ontem eu encontrei um homem que já foi um pregador da palavra, mas hoje não está mais nessa função de centurião. Não está mais. Por quê? Começou a se embaraçar, começou a pegar atalhos, começou a fazer coisas que Deus não aprova, começou a família desmoronar, perdeu o casamento, casou-se com outra, mas todo mundo sabe o que foi feito lá atrás, e por isso perdeu a credibilidade para pregar, porque quando começa a ensinar, as pessoas dizem logo: mas e tua vida, como é que tá? Tá assim, 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 que é a primeira coisa que o diabo joga na mente da pessoa e também nos ouvidos, para fazer a pessoa parar e sair do centro da vontade de Deus. Aí eu disse para este homem que eu encontrei na rua, eu disse: eu continuo sendo a sua mãe na fé. Ele quis se emocionar e eu disse para ele: você sabe aonde você tem que estar? Aí ele disse: não, eu estou só consertando umas coisas que estão erradas na minha vida. Eu digo: vou, porque eu não quero sujar o nome de Jesus e nem o nome da igreja. Aí eu disse para ele: você sabe qual é o melhor lugar para você consertar a sua vida? É lá no altar de Deus que você vai começar a consertar a sua vida. Refazendo a sua aliança que você quebrou com Deus. Se reconciliando com Jesus. Abre um jejum, não tem, vai te humilhar na presença de Deus, para Deus te levantar outra vez. Te fortalecer no espírito. Volta a congregar, ouvir a palavra de manhã, de tarde, de noite. Porque você não come de manhã, de tarde, de noite, café, almoço e janta? Por que não pode ouvir a palavra de manhã, de tarde, de noite? Você deve, para não desfalecer no espírito, na fé, não ser um doente da fé, pisando em jaca por aí, pisando em casca de banana por aí. Porque nós temos um inimigo que quer que a gente meta o pé na jaca, não tem? Que quer que a gente escorregue na casca da banana que ele joga no meio do caminho para a gente cair. Nós temos um inimigo que traz males, que faz com que coisas ruins aconteçam, para que a gente não consiga mais servir. Que foi o caso desse servo do centurião aqui, que ficou doente. Aí o centurião disse: eu não, quem sou eu para falar com Jesus? Ele não vai me atender, não vai nem me receber. Porque aos olhos dele, ele se via pequeno, sem uma boa reputação, sem crédito com Deus, por causa das escolhas que ele fez ao longo da sua vida e da sua jornada. Ele não tinha confiança. Aí ele pediu para os líderes da sinagoga para interceder por ele diante de Jesus. Aí esses líderes chegaram: Jesus, mestre, nós temos uma visita para nós fazer ali a um homem, a um centurião, que ele está com um servo doente e ele está clamando pela saúde do servo. Ele quer que o Senhor restitua a saúde dele, do servo dele. Está doente, está moribundo, está perto de morrer.
está caído. Aí Jesus não se alegrou muito com ir nessa visita, não. E esses líderes continuaram insistindo: olha, é digno que ele receba essa recompensa. Aí Jesus perguntou: por que eu tenho que ir lá na casa dele? Por quê? Aí os líderes responderam: sabe por quê? Porque ele ama a nossa nação. Sabe como foi que ele mostrou esse amor? Tem essa sinagoga aqui, que nós falamos com Deus, ouvimos a palavra de Deus, nos reunimos para fazer o culto. Foi ele que construiu. Essa sinagoga só tem aqui nessa cidade por causa da fé dele, do investimento dele. Deus moveu o coração dele para fazer essa obra aqui. Essa casa, que era grande, essa sinagoga. Quando você olha nas ruínas que tem na cidade de Cafarnaum atualmente, você vê o tamanho das casinhas da cidade, que eram pequenas em comparação ao tamanho da igreja. A igreja era uma das casas maiores que tinha naquela cidade. Aí quando os líderes disseram isso, aí Jesus foi com eles. Porque a restituição, o favor de Deus na direção de alguém, na direção de uma casa, nós temos que dar os porquês. Por que eu tenho que ir lá? Por que eu tenho que restituir a saúde desse servo, desse homem que eu nem sei quem é? Por quê? E quando a gente dá a resposta que agrada a Deus, aí Jesus foi com eles. Quando Jesus estava no meio do caminho, o centurião já tinha ficado sabendo da dificuldade que estava de Jesus ir na casa dele. Aí disse: não queremos incomodar o mestre. Nós não queremos arrumar problema para Jesus. Porque a ida de Jesus na casa de um romano, você acha que Jesus ia ficar mais popular ou menos popular diante do povo de Deus? Jesus foi na casa do romano. Não vou mais no culto desse Jesus, não. Porque ele está do lado de lá. Aí o centurião disse: nós não queremos arrumar problema para o senhor. Eu não sou nem digno do senhor entrar aqui na minha casa. Faça o seguinte: libere uma palavra, uma só, é suficiente. Meu servo vai sarar. Por quê? Olha só de novo por quê. Porque também eu sou um homem que está sujeito à autoridade. Sou um homem submisso. Eu tenho um comando geral que está acima de mim. E eu tenho homens que estão abaixo de mim. Eu obedeço regras de quem está acima, que é maior do que eu. E por eu ser obediente, eu estar debaixo de autoridade, me foi confiado a liderança de 100. E eu digo a esses homens: vem, e eles vêm. Eu digo a esses homens: vai, e ele vai. E eu digo a esse meu servo para ele fazer isso, e ele faz. E se o senhor disser uma palavra, olha só o centurião se colocando debaixo da autoridade agora de Jesus. Vai acontecer do jeito que o senhor falar. O meu servo vai curar, vai ficar curado. Porque eu estou debaixo de autoridade humana, mas o senhor é uma autoridade maior do que qualquer outro homem, porque o senhor representa Deus. E o senhor falando, o mal vai ter que obedecer, vai ter que sair. Porque o maior chegou, o maior falou.
Eita glória! Aí, meu irmão, Jesus ficou maravilhado com o porquê dele, com a resposta que ele deu, com a fé que ele demonstrou, com a persistência, por ele ter se colocado no lugar de Jesus, por ele ter não querer só o milagre para a vida dele, só que Jesus fizesse o que ele queria que Jesus fizesse, mas ele se colocou no lugar. Eu não quero arrumar problema para Jesus. A vinda dele aqui vai gerar para eles perseguição, vai gerar para eles inimigo, vai gerar para eles fofoca, vai gerar para ele problema. Se eu estreitar aqui, vai dificultar o trabalho de Jesus aqui na cidade. Jesus vai enfrentar oposição por causa dele vir colocar os pés aqui na minha casa. Então não quero atrapalhar Jesus, não quero. Eu quero é que ele continue fazendo a obra. Quer é ajudar, porque ele sabia o valor de um servo bom, ele sabia o valor de ser submisso a autoridades, ele sabia o que era estar numa posição de liderança, os desafios que é liderar com uma palavra. Porque todos dois, tanto Jesus como o centurião, liderava com palavra. Usava a palavra para liderar. Então, em nome de Jesus, nós precisamos aprender o que é respeito, o que é submissão. Se nós aprendermos essas duas palavras e elas forem achadas dentro do nosso coração, não tem? O diabo não vai aguentar ficar perto de você. Por quê? Olha o porquê. Porque o diabo, ele só anda do lado, dentro de pessoas insubmissas. Porque ele é o maior rebelde que tem na face da terra. Foi por isso que ele caiu do céu. Foi lançado de lá para cá. Por quê? Porque era insubmisso, rebelde. Deus dizia a canção para ele ensaiar e ele não queria obedecer. Falava mal de Deus pelas costas. Queria sentar acima do trono de Deus. Queria que os anjos fossem sujeitos a eles e encontrou a terça parte dos anjos. Ele conseguiu fazer a cabeça da terça parte dos anjos com a fofoca dele, sabe? Falando mal de Deus. Daquele que não tem defeito nenhum, ele achou defeito para falar. E ainda convenceu uma terça parte dos anjos que desceram junto com ele. Se na nossa vida tiver submissão, respeito, o diabo não vai conseguir ficar perto de você, não. Olha só o que diz a palavra de Deus, Tiago 4:7. Meu Deus, eu amo a palavra de Deus. Diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus. Quer sujeitar? Se submeter. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eita glória! Versículo 10. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Quando você se submete à autoridade da palavra de Deus,
se submete ao senhorio de Jesus, quando você deixa Jesus ser o seu Senhor, o seu Salvador, quando você entrega a sua vida no altar, quando você diz: eu não vou fazer do meu jeito, eu vou fazer do jeito como Ele diz na sua palavra. Você se submeteu, você respeita a vontade de Deus. Aí o mal, que é o diabo, a figura do diabo, é como você está resistindo. É uma resistência. É como tivesse um escudo na tua frente que impede Satanás de tocar na tua vida. Aí ele não vai conseguir tocar por causa da sua submissão à vontade de Deus. Aí ele vai fugir de você, porque ele não vai conseguir entrar e nem andar do teu lado, ele não vai conseguir. Porque Satanás só anda do lado e com quem é desobediente à vontade de Deus. Se você for uma pessoa desobediente, você não precisa chamar o diabo, não. Ele vai lhe alcançar. Porque ele ama andar com pessoas que são da iguala dele. Agora, se amamos a Deus, por que que ele tem que ir lá na nossa casa? Por que que ele tem que fazer algo por nós? Por que que ele tem que andar conosco? Porque nós amamos fazer a vontade de Deus, andamos em acordo com Ele. Jesus vai andar conosco. Jesus vai na direção da nossa casa. Quando você se humilha, porque se submeter, submissão, é uma posição que, digamos, é de humilhação. É você reconhecer que o outro é mais alto, é maior em autoridade e em responsabilidade, porque haverá de prestar conta daquela autoridade que recebeu. Então o homem deve se submeter a Deus. A mulher, nós aprendemos nessa semana, que deve se submeter ao marido. E os filhos se submeterão aos pais, que futuramente também terão as suas famílias e ali poderão liderar as suas casas. É assim que funciona, no modelo, no molde de Deus. Porque, meu amigo e irmão, homem de fé, se você não se submete à vontade de Deus, não quer ouvir a palavra, não quer praticar, fica difícil você liderar a sua família. Porque se você for casado com uma mulher de fé, que ouve e pratica, se você dobrar para o lado errado, vai ficar difícil ela lhe seguir. Porque o Deus que ela se submete vai dizer para ela: está errado. Tira a paz do coração. Porque quando você quer obedecer a Deus, na hora, se você pensa em dobrar na curva errada, a paz do seu coração já sai, sabe? Eu lhe digo por experiência. Você já não dorme, já fica inquieto. Porque é um sinal de Deus dizendo: não é nessa direção para você ir. Então o homem deve se submeter a Deus. Deus vai guiar os seus passos, meu irmão, por meio da palavra que Ele vai falar, o seu coração. E vai ficar fácil você liderar a sua esposa. Fica fácil ela se submeter à sua autoridade. E os seus filhos terão um modelo a imitar, tanto de pai e de mãe. Em nome de Jesus. Aí, se acontecer de alguém
adoecer ou um mal vir na tua casa, Jesus é o restituidor daquele que clama. Se o centurião não tivesse se levantado para clamar, o milagre não tinha acontecido lá dentro da casa dele. Então eu quero convidar você nesse domingo, 9 da manhã, 5 da tarde, 7 da noite, vamos clamar. Vamos buscar esse Jesus que restitui. Ele não mudou, ele continua sendo o mesmo, poderoso para fazer os milagres acontecer. Eu quero orar por você. Grande Deus e eterno Pai, o Senhor é o restituidor da família, dos valores. E eu oro para que o Senhor levante nessa cidade um exército de homens e mulheres que sejam submissos a Deus, que obedeçam à voz de Deus, o comando geral, que se submetam e enxerguem o poder da tua palavra, do vai e do vem, do faz isto e do não faça isso. Em nome de Jesus, abençoe essa casa, essa família, abençoe este lar. Se tiver alguém doente, meu Deus, eu libero a palavra de cura. Porque assim como aquele centurião, eu estou debaixo de autoridade e tenho pessoas debaixo da minha autoridade. E a maior pessoa que está acima é o meu pastor João de Deus, e debaixo da unção dele, eu digo a esse doente, seja curado em nome de Jesus. Seja liberto. Seja livre deste mal. Que Jesus te dê saúde. Que Jesus te restitua aquilo que foi roubado, perdido, que talvez você nem prestou atenção na hora que perdeu. Que Jesus venha restituir, trazer alegria para a tua casa, em nome de Jesus.